Se você adquirir uma unidade no The Coral Beach Resort e a entrega não ocorreu dentro do prazo previsto, a questão vai muito além de um simples descumprimento contratual. Estamos falando de capital imobilizado por um período significativamente superior ao planejado, de oportunidades de investimento que deixaram de ser aproveitadas e, em muitos casos, de decisões patrimoniais tomadas com base na expectativa legítima de recebimento desse ativo. Neste vídeo, vamos analisar de forma técnica e objetiva o que a legislação brasileira prevê para situações como essa. Quais as alternativas estão disponíveis ao adquirente e como essas questões vêm sendo tratadas na prática, inclusive em demandas envolvendo o próprio empreendimento. Esclarecimento inicial. Antes de avançarmos, faço uma observação importante. Este conteúdo possui caráter exclusivamente informativo e não tem por objetivo emitir opinião sobre a incorporadora ou antecipar conclusões sobre o empreendimento. A análise que será apresentada está fundamentada em cláusulas contratuais, prazos documentados, legislação aplicável e entendimentos consolidados dos tribunais brasileiros. Cada adquirente possui circunstâncias e objetivos patrimoniais próprios. As informações aqui expostas devem ser compreendidas como elementos para uma tomada de decisão consciente, cabendo exclusivamente ao comprador definir o caminho mais adequado para a sua situação. O meu nome é Oliveira Neto, eu sou advogado especialista em direito imobiliário, atuo na assessoria de compradores e investidores em operações imobiliárias de alto padrão, com foco em litígios envolvendo incorporadoras, rescisões contratuais e proteção patrimonial em estruturas negociais complexas. O risco é da incorporadora, não do comprador. O primeiro ponto que precisa estar absolutamente claro é este: os riscos do empreendimento pertencem à incorporadora, não ao comprador. De multipropriedade e empreendimentos de alto padrão naturalmente envolvem uma série de variáveis complexas. Licenciamentos, aprovações regulatórias, logística de construção, disponibilidade de insumos, contratação de fornecedores e gestão financeira da obra fazem parte da atividade empresarial assumida pela incorporadora. E é justamente por isso que a legislação brasileira não permite que esses riscos sejam transferidos ao adquirente. Em outras palavras, quem investiu recursos no empreendimento não pode ser penalizado por dificuldades operacionais, financeiras ou administrativas que integram o próprio risco do negócio. Inclusive, a própria legislação brasileira já concede à incorporadora um prazo adicional de até 180 dias para absorver parte desses imprevistos. Ultrapassado esse limite, a análise deixa de ser sobre as razões do atraso e passa a ser sobre as consequências jurídicas decorrentes do descumprimento contratual. A lógica é simples: o comprador não possui qualquer controle sobre a execução da obra, sobre o fluxo financeiro da incorporação ou sobre as decisões internas da empresa responsável pelo empreendimento. Por essa razão, a responsabilidade pela entrega do imóvel dentro dos prazos legalmente admitidos permanece integralmente com a incorporadora. Quanto tempo a incorporadora pode atrasar? A resposta está na leitura do contrato à luz da legislação e da jurisprudência consolidada dos tribunais brasileiros. Admite-se, em regra, um prazo de tolerância de 180 dias corridos, não úteis, desde que expressamente previsto no contrato. Qualquer cláusula que estabeleça prazo superior a 180 dias ou tente ampliar esse período de forma indireta é considerada abusiva e, portanto, não produz efeitos contra o comprador. Ultrapassado esse limite, configura-se a mora da incorporadora. A partir desse momento, o atraso deixa de ser contratualmente tolerado e passa a gerar consequências jurídicas, surgindo para o comprador os direitos previstos na legislação, independentemente de notificação prévia ou de qualquer reconhecimento por parte da empresa. Um caso real: investidores internacionais no The Coral Beach Resort. Recentemente, este escritório ajuizou uma ação judicial em favor de clientes residentes no Canadá, que adquiriram uma unidade própria no The Coral Beach Resort. Os fatos merecem atenção porque refletem uma situação que pode estar sendo
sendo vivenciada por outros adquirentes do empreendimento. Em 2023, os clientes celebraram um contrato para a aquisição de uma unidade no resort, realizando um investimento superior a R$ 1 milhão. Ao longo dessa relação contratual, cumpriram substancialmente todas as obrigações financeiras assumidas. O contrato previa um prazo determinado para a conclusão e entrega do imóvel, acrescido do período de tolerância legalmente admitido. Considerando ambos os prazos, a entrega deveria ter ocorrido em abril de 2025. O que se verificou, contudo, foi a não conclusão do empreendimento dentro do prazo máximo previsto. Mais do que isso, houve sucessivas alterações de cronograma e ausência de previsibilidade completa quanto à efetiva entrega da unidade. No momento do ajuizamento da ação, a obra permanecia sem conclusão e havia a perspectiva de que a entrega somente ocorresse em 2028, um cenário substancialmente distinto daquele considerado pelos compradores quando realizaram o investimento. Diante da imobilização do capital por período significativamente superior ao planejado e da perda de confiança na execução do contrato, os adquirentes optaram por buscar a rescisão contratual pela via judicial. E esse ponto é importante. Em determinado momento, a discussão deixa de ser sobre aguardar mais alguns meses e passa a ser sobre proteção patrimonial, gestão de risco e alocação eficiente de capital. As duas alternativas do comprador. Uma vez configurado o atraso da incorporadora, o comprador passa a ter duas alternativas jurídicas principais. E esta escolha não deve ser feita por impulso. Em operações imobiliárias de alto valor, a decisão entre permanecer no negócio ou encerrar a relação contratual exige uma análise estratégica, considerando o potencial de valorização do imóvel, comportamento do mercado e o impacto financeiro do capital que permaneceu imobilizado durante o atraso. A primeira alternativa é manter o contrato. Essa costuma ser a melhor opção quando o comprador continua interessado no imóvel, seja pela localização, pela qualidade do empreendimento ou pela expectativa de valorização futura. Neste cenário, é possível exigir a entrega da unidade e, ao mesmo tempo, buscar indenização pelos prejuízos causados pelo atraso. A própria lei dos estrados estabelece uma compensação mínima correspondente a 1% ao mês sobre o valor total do contrato. E existe um detalhe importante: essa indenização não deixa de existir porque uma ação judicial foi proposta. Ela continua sendo contabilizada até a entrega definitiva das chaves. Dependendo do valor do imóvel, do montante já desembolsado e do tempo de atraso, estamos falando de valores que podem atingir cifras bastante expressivas. Mas existe uma segunda alternativa. Quando o atraso se torna excessivo, quando a confiança no empreendimento é perdida, ou quando o imóvel deixa de fazer sentido dentro da estratégia patrimonial do comprador, a rescisão contratual pode ser a medida mais adequada. Nessa hipótese, a legislação e a jurisprudência protegem o adquirente de forma bastante ampla. Em regra, é possível buscar a restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, devidamente corrigidos, além da incidência da multa contratual prevista para o descumprimento do prazo de entrega pela incorporadora, que, em determinados contratos, correspondem a 25% do valor da obrigação contratualmente assumida, sem prejuízo de outras reparações que se mostrem cabíveis em razão dos prejuízos efetivamente suportados pelo adquirente. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que, sendo a rescisão motivada pelo descumprimento da incorporadora, a devolução dos valores deve ocorrer de forma integral e imediata. Perceba que não existe uma resposta única para todos os casos. Há situações em que permanecer no contrato é financeiramente mais vantajoso, em outras, rescindir e recuperar o capital investido é a decisão mais inteligente. Antes de tomar qualquer decisão, é fundamental avaliar não apenas os aspectos jurídicos, mas também seus reflexos financeiros e patrimoniais. Suspensão das parcelas durante o processo. Uma das medidas mais relevantes à disposição do comprador que opta
pela rescisão contratual é o pedido de tutela de urgência para suspensão das parcelas vincendas. Trata-se de uma decisão provisória, concedida no início do processo, que busca evitar que o adquirente continue direcionando recursos para um empreendimento que não foi entregue no prazo contratualmente previsto e cuja conclusão permanece incerta. Os efeitos práticos costumam ser imediatos: suspensão das cobranças futuras, proteção contra eventual negativação decorrente da interrupção dos pagamentos e preservação da liquidez do comprador enquanto o Poder Judiciário analisa o mérito da controvérsia. Em operações de maior valor, essa medida assume especial relevância. Além de interromper a saída mensal de recursos, permite que o adquirente preserve seu fluxo financeiro e evite a ampliação da exposição econômica a um empreendimento cuja entrega se encontra em discussão. Quando os requisitos legais estão presentes, especialmente diante de atrasos substanciais e devidamente documentados, os tribunais têm reconhecido esse tipo de pedido com frequência. Danos morais e o perfil do comprador de alto padrão. Os danos morais representam um dos temas mais debatidos em ações envolvendo atraso na entrega de imóveis. É importante esclarecer que o simples descumprimento do prazo contratual não gera, automaticamente, dever de indenizar. O entendimento dos tribunais é no sentido de que devem estar presentes circunstâncias concretas capazes de demonstrar que os impactos sofridos pelo comprador ultrapassam os limites do mero inadimplemento contratual. Para adquirentes de empreendimentos de alto padrão, esse aspecto assume contornos particularmente relevantes. A aquisição de uma unidade em um resort, como The Coral Beach Resort, normalmente integra uma estratégia patrimonial mais ampla, que pode envolver planejamento familiar, utilização de períodos específicos, expectativa de rentabilidade ou diversificação de ativos. Quando o atraso se prolonga por anos, acompanhado de sucessivas alterações de cronograma e a ausência de previsibilidade quanto à entrega, os reflexos podem ultrapassar a esfera puramente financeira e atingir expectativas legítimas construídas ao longo da relação contratual. Nestes casos, fundamentos como a violação da boa-fé objetiva, a frustração de expectativas legitimamente criadas e os impactos concretos sobre o planejamento patrimonial do adquirente podem reforçar a pretensão indenizatória, sempre à luz das particularidades de cada situação. Gostaria de encerrar com uma observação importante. Em situações como essa, o fator tempo possui relevância estratégica. Quanto maior o período de inércia, maior tem de ser a exposição do comprador a riscos que não estavam originalmente previstos na operação, como a continuidade da imobilização do capital, o aumento da incerteza quanto à conclusão do empreendimento e perda de oportunidades alternativas de alocação patrimonial. Por essa razão, o mais importante não é agir com precipitação, mas agir com informação. Uma análise jurídica adequada permite compreender com clareza quais os direitos estão disponíveis, quais riscos estão envolvidos, quais caminhos fazem mais sentido diante dos objetivos específicos de cada adquirente. Em última análise, a decisão entre permanecer no contrato, buscar uma solução negociada ou adotar medidas judiciais deve ser tomada de forma consciente, estratégica e alinhada aos seus interesses patrimoniais. Se você possui uma unidade no The Coral Beach Resort e deseja uma avaliação individualizada da sua situação contratual, os meus contatos estão disponíveis na descrição deste vídeo. E se esse conteúdo foi útil para você, considere se inscrever no canal e compartilhá-lo com outros adquirentes que possam se beneficiar dessas informações. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.